Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos cultuar ao Senhor nesse domingo pela manhã? Então te convido a entrar aqui. Mas é claro, temos que lembrar que não podemos estar todos nós juntos aqui, mas estamos cultuando e adorando ao Senhor nas nossas casas. Então se prepare, reúna a família para cultuar ao Senhor nesta manhã. Então adoremos ao nosso Deus. Bom dia, irmãos! Como é bom estarmos juntos novamente para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos iniciar mais um culto, agora pela manhã, conversando com o nosso Deus, pedindo para Ele vir nos abençoar e estar tirando do nosso coração tudo aquilo que pode nos atrapalhar de adorar a Ele. Oremos. Pai, como é bom estarmos juntos, Deus, mesmo que aqui por gravações, Pai, o Senhor está conosco. Esteja com cada família, esteja com cada um, Pai, que está assistindo esse vídeo. Deus, esteja conosco aqui também, no controle de tudo, Pai, para que a gente possa fazer tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo e confiamos no Senhor. Esteja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus, aqui oramos. Amém? Como você tem adorado ao nosso Deus nesses dias? Vem adorar com a gente também nesse momento, oferta de amor. Adore o Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vozes pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Deus, como é bom, Pai, podermos estar juntos, Deus, reunidos, adorando o Teu santo nome. Que a nossa vida seja uma oferta de amor para o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, que a gente possa a cada dia, Deus, ser um cordeiro para o Senhor, Deus, oferecendo nossas vidas a Ti. Vamos continuar adorando o nosso Deus com a música Doce Nome.
Graça e paz, irmãos. Eu vou ler um salmo aqui para deixar para a meditação dos irmãos. É o Salmo 121. Vamos ler. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. De certo que eu não dormirá e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Então eu quero deixar esse salmo aqui para a meditação de todos. É o Salmo 121, e que Deus nos guarda. Ele tem guardado nós à noite, quando nós dormimos, e o amanhecer. Tem guardado minha casa, minha família, e eu creio que também está guardando a família de cada um dos irmãos. Tem guardado o povo brasileiro, muitos. Aquele que confia no Senhor é como Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu creio nisso. Então, é isso que eu quero deixar para os irmãos. E eu quero dizer que nós estamos aqui confinados, mas estamos na presença de Deus dia a dia. Então eu quero já dispensar aqui meu abraço para cada um dos irmãos, para aqueles que têm lembrado de mim, da minha família, que tem a irmã Meda, que tem me ligado, a Sidneia, e a mensagem de cada um dos irmãos que tem enviado. Eu tenho acompanhado a todos e tenho também tenho observado a cada uma e meditado. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu estou com saudade de todos, todos faz falta um abraço, um aperto de mão, um papo, tudo isso faz parte da nossa vida cotidiana. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu sinto muita falta de todos. E eu deixo meu cordial abraço para cada um dos irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com a música Teu Santo Nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés.
Olá, igreja. Diante das necessidades desse tempo de pandemia, a igreja decidiu criar, através da diretoria administrativa, uma assistência emergencial que poderá estar ajudando pessoas ou instituições que possam vir a necessitar de nosso auxílio e de nossa ajuda. E eu creio que vai ser uma grande oportunidade de não somente abençoar estas pessoas e instituições, mas também de testemunhar da nossa fé em Cristo e também do nosso amor ao próximo. Vou deixar aí 2 imagens, que já foi uma oportunidade de nós estarmos ajudando um orfanato com 24 caixas de leites, cada um com 12 unidades, e também 20 cartelas de ovos. Esse orfanato que muitas vezes em nossos cultos presenciais a gente levanta donativos para eles. E assim você, se Deus direcionar em querer contribuir para esta assistência emergencial, é só você fazer um depósito ou transferência para a nossa conta e entrar em contato com os nossos tesoureiros, encaminhando os comprovantes de depósito ou transferência e dizendo que é para esta assistência emergencial. Então, através da rede de transmissão, eu vou disponibilizar para cada um de vocês o contato do WhatsApp dos nossos tesoureiros para que você assim possa proceder. E assim os valores levantados serão direcionados tão somente para esta assistência emergencial, e quando houver necessidades, assim como a igreja poderá estar ajudando de forma efetiva pessoas e instituições. Então participe com a gente, ore ao Senhor e busque no Senhor quanto que de fato você pode nos ajudar, pode ajudar estas pessoas, estas instituições, tá bom? Que Deus te abençoe. Como Pai em Cristo, temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo, temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo. Como é bom, não é? Adorar ao Senhor com esses cânticos tão gostosos, tão de elevação ao nosso Deus, que nos conecta com o Senhor através dessas canções. Mas agora vamos cultuar ao Senhor, ou continuar adorando a Ele com a palavra dEle, com o ensino. Então pare agora para ouvir a voz de Deus através dessa mensagem, a mensagem da palavra dEle. Ao final da mensagem vamos celebrar a ceia do Senhor também, ok? A mensagem de hoje eu coloquei como título, Quando Falamos de Jesus. Quando falamos de Jesus. Nós veremos o capítulo 6 do Evangelho de João. Capítulo 6 do Evangelho de João. Esse capítulo começa relatando um dos milagres de Jesus, que ele é multiplicar os pães e os peixes. Então, com poucos peixes, poucos pães, ele alimenta uma multidão. Ele está numa cidade, depois ele sai dessa cidade, os discípulos saem dessa cidade, isso vai estar registrado para você no versículo 16, e eles vão, quando termina o dia, eles vão de barco eles vão em rumo a Galileia, atravessando o mar da Galileia em rumo a Galileia. Só que Jesus não vai com eles, então na madrugada Jesus começa a vir em encontro deles, ainda no mar da Galileia, só que andando sobre as águas, outro milagre, mostrando o poder, a soberania de Jesus em controlar os elementos da natureza. Aí eles chegam ali no mar da Galileia, chegam ali na Galileia, e aí começa o versículo 22, e aí ele começa a conversar com as pessoas que estão ali, porque muitas pessoas sempre vão conversar com Jesus, e aí ele começa a afirmar que ele é o pão da vida, o pão da vida. Só que esta afirmação, que ele é o pão da vida, incomodou demais os religiosos, incomodou demais os judeus, incomodou demais fariseus, saduceus, todo esse grupo religioso. Porque é uma afirmação muito séria que Jesus está fazendo. E é sobre esta afirmação
que ele diz, eu sou o pão da vida, que nós vamos ver nesta manhã. Veremos do versículo 41 a 59. Mas o que eu quero falar para você hoje, nesta manhã, em primeiro lugar, é que quando falamos de Jesus, haverá questionamentos. Haverá questionamentos. Acompanhe dos versículos 41 a 44. Murmuraram, melhor dizendo, 41 e 42. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Então, o fato de Jesus dizer que ele é o pão que desceu do céu, ou o pão da vida, incomodou aquelas pessoas, incomodou demais aquelas pessoas. E aí os judeus, todas aquelas pessoas que sempre estavam ao redor de Jesus ouvindo ele, começaram a murmurar. O texto vai dizer que eles murmuraram. Peraí, como que ele pode dizer que é o pão que desceu do céu? Como assim? Nós sabemos quem é Jesus. Este Jesus não é o filho de José? O José que mora ali? Não, ele é uma pessoa comum. Nós conhecemos ele, conhecemos o pai dele, conhecemos a mãe dele, a Maria. Como assim ele diz que desceu do céu? Não, ele não desceu do céu, ele sempre viveu entre nós. O pai, a mãe, ele cresceu aqui. Ele não veio de lá de cima para cá. Não, de forma alguma. Então eles começaram a questionar Jesus. Só que o questionamento deles era um questionamento sério. Era um questionamento já afirmando, na verdade, não estão perguntando para Jesus, peraí Jesus, você realmente é esse pão? Com uma certa dúvida, não. O questionamento deles é já afirmando, peraí, ele não é o pão do céu. Por isso que o texto vai colocar que eles murmuravam. Eles reclamavam, eles não gostaram desta frase de Jesus ao falar que era o pão da vida, o pão que desceu do céu. Para eles, essa situação, eles estavam relembrando, nós veremos com mais detalhes daqui a pouquinho, eles estavam relembrando lá do maná, lá de Moisés, lá do pão, aquele pão que era chamado de maná no Antigo Testamento, que simbolizava isto, o pão que dava vida. E aí nós veremos daqui a pouquinho que Jesus vai pegar isto, este exemplo, este símbolo do pão da vida e aplicar na vida dele. Então, todas as vezes que Jesus falava, afirmava quem ele era questionado, ele era interrogado, ele era contrariado, as pessoas não gostavam da situação. Como diz, as pessoas murmuravam disso tudo. Se você está falando de Jesus para alguém, você sabe que isso acontece com muita facilidade. As pessoas questionarem, as pessoas não gostarem de ouvir a respeito de Jesus, ouvir quem é Jesus, ouvir as verdades sobre Jesus. Muitas pessoas questionam, muitas pessoas interrogam, muitas pessoas duvidam. Muitas pessoas vão fazer exatamente como esses judeus. Espera aí, não, Jesus só foi um homem, só isto. Jesus foi exatamente um ser humano como qualquer outro, que ensinou boas coisas, sim, ensinou uma boa filosofia de vida, sim, teve uma boa prática, sim, mas ele não passa de um homem só. Nós sabemos, está registrado aí na história, está registrado na Bíblia, ele só foi um homem. Todas essas coisas que estão na Bíblia, as pessoas vão questionar isso. Por exemplo, esse milagre de pão e peixes, multiplicar pão e peixes, o milagre de andar sobre as águas. Não, isso não existiu, isso não aconteceu de forma alguma. Não. Isto é, quem escreveu esse escrito, né? E eles vão falar que nem foi o apóstolo João. Quem escreveu essa história inventou isto para dar mais ênfase, para falar que Jesus era milagroso, que Jesus era poderoso, mas na verdade não aconteceu nada. As pessoas fizeram uma ficção. Essa é uma história de ficção. É como se fosse um dos super-heróis que nós conhecemos da nossa mídia aí, que foi inventado. Então era uma pessoa comum que de repente se transforma num super-herói, mas é tudo inventado.
é tudo um mito, é tudo uma lenda, não é nada real. As pessoas vão questionar demais isso. Então, se você tem enfrentado isso, está aqui. Quando falamos de Jesus, nós vamos ser questionados. Haverá questionamentos. Então, não desista por causa disso. Não desista. Mas talvez você é a pessoa que está questionando. Talvez você é o crente que está questionando a Deus. Então eu te pergunto, meu amado irmão em Cristo, você está questionando ao Senhor? Você, nesses tempos que você e eu e nós, o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos questionando ao nosso Deus? Será que não estamos nesse nível de situação murmurando de Deus? Reclamando, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que as coisas não mudam? E por que não acaba logo com isso? Como se fosse até questionamentos. Até parece nas nossas frases, Senhor, por que isso está acontecendo? Parece que estamos querendo uma resposta. Mas será que lá no fundo não estamos murmurando, Senhor, por que no final das contas o Senhor permitiu isso? Senhor, está ruim, não está nada bom. Então, meu amado irmão e irmã, cuidado. Quando você acordar, talvez um dia mais triste, um dia mais desanimado, cuidado com o que falar. Para não cair nesse erro, nesse pecado da murmuração, da reclamação, do falar mal. E talvez fazer tudo isso, só que para com Deus. Já é errado falar das pessoas, falar mal das pessoas, murmurar das pessoas. Mas também é errado sim falar mal de Deus. Cuidado ao reclamar da situação, ao reclamar das pessoas, ao reclamar dos seus parentes, da sua família, ao reclamar do patrão, ao reclamar de tudo. No fundo, não estar reclamando de Deus, porque Deus é soberano e se tudo isso que estamos vivendo está acontecendo, é porque Ele permitiu. Ele está no controle de tudo isso. Nada do que tem acontecido está por acaso, não, está tudo no controle de Deus. Então continue acreditando que Ele é o Deus Todo-Poderoso que faz milagres. E não entre na murmuração, porque isso desagrada ao Senhor. Mas você pode ser a pessoa que, como os judeus, que já ouviu de Jesus algumas coisas, mas duvida dele. Literalmente falando, duvida. Não acredita que Ele é tudo isso que se diz. E talvez você está questionando Jesus. Talvez você está ouvindo essa mensagem e murmura de Jesus questionando. Peraí, não, Jesus não é tudo isso. Eu te convido ao longo desta mensagem a pensar no que será ensinado esta manhã. Mas, em segundo lugar, quando nós falamos de Jesus, teremos que usar a Bíblia. Teremos que usar a Bíblia. Acompanhe agora dos versículos 43 a 46. Respondeu-lhe Jesus: Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Então, diante daquele questionamento, diante daquela murmuração, Jesus responde. Então eles estão ali ao redor de Jesus, tem muitas pessoas ao redor dele, e as pessoas começam a questioná-lo. Peraí, e Jesus está perto, então Jesus ouve isto. Eles não estão diretamente falando para Jesus. É como se o comentário estivesse ao lado de Jesus, essa é a ideia. Mas Jesus ouve e entra na conversa. Jesus ouve e começa a falar com eles. E ele fala assim, respondeu Jesus, então, peraí, não murmurem, não reclamem. Não, uns com os outros. Pare de falar essas coisas. Não. E aí Jesus vai começar a ensinar. Ele vai começar a ensinar agora. Ele diz assim, pare de murmurar uns com os outros, porque ninguém vem a mim, olha o que Jesus vai dizer, ninguém vem a mim se o Pai, Deus, não me enviar, não o trouxer.
E aí o que vai acontecer? E eu no último dia vou ressuscitar essa pessoa. Nossa, olha a seriedade que Jesus coloca nessa situação. Ele fala para as pessoas, pode parar. Não, para de reclamar, vamos parar de reclamar. Não se preocupe, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. E se o Pai me enviar, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Dá para imaginar isso? Jesus, ele fala com seriedade aqui, ele não está brincando. Então ele está falando para todas aquelas pessoas que estão ao redor dele, supostamente que acreditam nele, na teoria acreditam nele, ele está falando, olha, vocês só virão a mim se o Pai trouxer, se Deus trouxer, porque senão vocês não virão. E aí, para provar essa verdade que ele está colocando, ele vai citar um versículo do Antigo Testamento, que é Isaías 54, versículo 13. Ele só cita a primeira linha desse versículo. Eu vou ler para você Isaías 54, versículo 13. Diz assim, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. É esta parte que Jesus ensina. O versículo continua, e será grande a paz de teus filhos. Nesse contexto do livro de Isaías, esse capítulo, está falando das promessas futuras de Israel. O que acontecerá com Israel, com o povo judeu, com o povo de Israel no futuro. São profecias para o futuro. Mas Jesus pega um trecho e mostra que o que está acontecendo com ele naquele momento, essa primeira frase do versículo já está acontecendo. Que é exatamente isso. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Ele cita esse versículo. Então, para provar quem ele é, porque ele está falando dele mesmo, Jesus, ele pega um versículo do Antigo Testamento. E nós sabemos que ele tem essa prática. Assim que Jesus iniciou seu ministério ali na tentação do deserto, quando Satanás o tenta, até usando versículos bíblicos, qual que é a defesa de Jesus? Qual é a forma que Jesus usa para guerrear, para brigar, para vencer a tentação? Usar outro versículo. Então Jesus tem essa prática, ele pega textos do Antigo Testamento para aplicar, para ensinar, para fazer na vida das pessoas. Então ele usa a Bíblia dele. Aqui, naquele momento que Jesus está vivendo, só tinha o Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento ainda. Então ele usa a própria Bíblia. Então ele fala assim agora, ele fala esse versículo, olha, já está profetizado, já está escrito que todos aprenderão, todos serão ensinados por Deus. E aí ele vai falar agora, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então ele fala assim, sabe o que está escrito lá nos profetas? Lá em Isaías, versículo 54, versículo 13, que todos aprenderão do Senhor, já está acontecendo. Então, quando Deus age na vida de vocês, e vocês vão ouvir e aprender, aí sim vocês vêm a mim. Aí sim vocês vêm a mim. Porque nenhum de vocês, nem eu, ninguém viu a Deus. Só aquele, e aí quando ele fala só aquele, ele está falando dele mesmo, só aquele que veio de Deus é o que tem visto ele. Então ele fala que aquelas pessoas, na verdade, não acreditavam nele, porque eles não estavam ouvindo de Deus e sendo ensinados por Deus. Por isso que eles duvidavam. Eles não estavam chegando até Jesus por acreditar em Jesus, não. No final desse capítulo, não vamos ver essa parte, você pode ler em sua casa depois, Jesus fala assim, vocês vêm a mim só por causa dos milagres, e só por causa da comida, é o que Jesus vai falar no final desse versículo. Então Jesus foi duro com os seus discípulos, com todos eles, aquelas pessoas. Então, esse era o questionamento, isso era o que Jesus estava ensinando. Que aquelas pessoas estavam ali por causa de comida, por causa de milagres, e não por acreditar em Jesus. Então eles precisavam ouvir Deus, eles precisavam aprender de Deus para acreditar que Jesus era o pão da vida. Isso que Jesus está ensinando para eles. Olha, em outras palavras, Jesus está falando, eu já fui profetizado. O que está acontecendo já foi profetizado. Já está na Bíblia, já está no Antigo Testamento. Então vocês têm que olhar esse escrito e acreditar nisto. Olhar esse escrito e olhar para a minha vida e falar, nossa, as coisas combinam, as coisas se encaixam. Então por isso, é de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Ok? Então,
quando eles olhassem, e eles sabiam, eles conheciam o Antigo Testamento, vissem o que já estava escrito, por exemplo, isto, e vissem a vida de Jesus, a prática de Jesus, eles poderiam falar, realmente Jesus é o Messias prometido. Eu e você, conosco não é diferente. Quando falamos de Jesus, nós temos que usar a Bíblia. Nós temos que mostrar para as pessoas quem é Jesus na Bíblia. Nós temos que pegar esses escritos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e mostrar para a pessoa quem é Jesus. Nós não podemos ficar ensinando as pessoas só através das nossas palavras, não só através das nossas ações, não. A palavra de Deus diz para nós em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós que nós precisamos, é ela que vai transformar as nossas vidas. É ela que vai nos ensinar, repreender, corrigir e educar. A palavra de Deus vai dizer que é ela que vai promover fé nos corações das pessoas. Então eu e você precisamos pegar esse escrito e ensinar para as pessoas. Jesus disse para Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então eu e você precisamos conhecer esse escrito. Aqueles judeus conheciam esse escrito. Aqueles judeus sabiam o que estava escrito no Antigo Testamento. E eu pergunto para você, meu irmão e a minha irmã, você conhece esse escrito? Você consegue pegar o Antigo Testamento e pegar versículos, profecias e mostrar que Jesus já estava sendo profetizado? E aí você consegue abrir no Novo Testamento e mostrar versículos e textos que mostram quem é Jesus? Esclarecendo quem é Jesus? Porque as pessoas só acreditarão em Jesus, não será pelo nosso argumento, mas sim pelo que está escrito. Sim, da mesma forma que Jesus faz. Nós vamos falar o que Jesus fez. Como vamos provar? Mostrando os versículos. E esta verdade que Jesus diz, que aquelas pessoas só viriam até Ele, e essa ideia de vir até Ele, quer dizer, só vão acreditar nele no final das contas, se o Pai trouxer, se Deus trouxer. Porque Deus vai estar falando e estar ensinando, como diz o versículo, e serão todos ensinados por Deus. E Jesus fala, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, e eu vou ressuscitá-lo. Então, essa verdade continua até hoje, essa realidade espiritual continua até hoje. As pessoas, qualquer pessoa desse mundo, só vai acreditar em Jesus quando houver um agir de Deus. Como? Agir do Espírito Santo na vida de Deus. O Espírito Santo tem que vir e iluminar a mente dessa pessoa, esclarecer, porque as coisas espirituais se discernem, se entendem espiritualmente. Então, quando o Espírito Santo age na vida da pessoa, abrindo o entendimento da pessoa, é como se estivesse trazendo luz para aquela situação. Aí sim, elas vão começar a ouvir de Deus, ouvir as verdades sobre Jesus Cristo. Elas vão começar a ouvir esses versículos, ouvir esses escritos, ouvir esses ensinos, ouvir essas histórias. E vão começar a aprender, vão começar a entender pelo agir de Deus, pelo agir através do Espírito Santo. Esta verdade continua, não deixou de existir essa situação. Então por que tem tantas pessoas que só ficam no questionamento, só ficam murmurando como esses judeus? Porque Deus ainda não está agindo, Deus ainda não está falando ao coração dela, Deus ainda não está iluminando a mente dela para ela entender o que está escrito de Deus, da parte de Deus que já está revelado sobre Jesus Cristo. Então use a palavra de Deus na vida das pessoas. Realmente, se você não tem conseguido cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos, a de Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Se eu e você não temos conseguido obedecer essa ordem de Jesus, que é para todos nós, para toda a igreja, então está na hora de começar. Então comece a aprender da palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus para poder ensinar da palavra de Deus, para citar versículos, para explicar versículos para as pessoas. Meu amado irmão e irmã, se você quer que pessoas que você ama, independente de quem seja a pessoa, acredite em Jesus Cristo, cite, fale versículos da palavra de Deus para ela.
Mas se você quer que ela acredite em Jesus Cristo para ser salva por Jesus, ore ao Senhor por essa pessoa. Clame ao Senhor por essa pessoa e fala: Senhor, age na vida de fulano de tal. Age na vida dele, Senhor. Abre o entendimento dele, ore por isso. Abre o entendimento dele, Senhor, com o teu Espírito Santo, dele ou dela com o teu Espírito Santo, para que ele possa te ouvir, para que ele possa aprender do Senhor, como diz o versículo. Ore por essa pessoa. Então aprenda da palavra de Deus para ensinar a pessoa, mas também ore insistentemente pela pessoa, para que ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir os textos de você, da minha boca e da sua, ela possa entender essa verdade de quem é Jesus. Mas se você está aí e está duvidando de Jesus, se você está ouvindo essa mensagem duvidando de Jesus, eu quero dizer para você, você está aí ouvindo essa mensagem. Você está lendo os versículos junto comigo. Você está acompanhando aí essa leitura. E talvez você já ouviu o versículo, já ouviu alguém ensinando para você em outras situações. Mas ainda você não consegue acreditar em Jesus. De verdade. Mas eu digo, Jesus, Deus, já está agindo na sua vida. Sim. O fato de você estar ouvindo esta mensagem já é um sinal de que Deus está agindo na sua vida. O fato de alguém ter te enviado esse link para você assistir a mensagem é porque você realmente, Deus já está agindo na sua vida. Sim. O fato de você parar para ouvir essa mensagem já mostra que Deus está agindo na sua vida. Então Deus quer te ensinar. Deus quer que você ouça esse texto, esse versículo, essa explicação, essa pregação, e Ele quer que você entenda, que você aprenda. Então não rejeite Deus. É Deus que está falando ao seu coração. É Deus que está falando através da Bíblia. Então abra os ouvidos. Tenha essa disposição do coração. Eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero aprender. Se coloque nisto. Abra o seu coração para Jesus, para que Ele possa se revelar a você. Em terceiro lugar, quando nós falamos de Jesus, nós teremos que declarar quem Ele é. Nós teremos que declarar quem Ele é. Acompanhe, versículo 47 a 51. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus, ele não só pegou um versículo do Antigo Testamento, mas ele começou a declarar com todas as palavras quem ele é. Ele declarou quem ele é, ele falou abertamente. E agora ele falou 3 vezes, só nesse trecho. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele declara, ele afirma quem ele é. Porque as pessoas precisavam disso. Aquelas pessoas que estavam murmurando, que estavam desacreditando, que estavam duvidando de Jesus, eles tinham que ouvir esta verdade. Jesus pega um versículo para provar quem ele é, porque o que está acontecendo são as profecias acontecendo a respeito do Messias, e aí ele vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem acredita em mim, ele começa agora a ser enfático, direto, quem acredita em mim tem a vida eterna. Por que tem a vida eterna? Porque eu sou o pão da vida. E aí ele vai falar, este é o pão que desceu do céu, e aí ele vai afirmar tudo isso. Então quem acredita em Jesus tem a vida eterna. E agora ele vai pegar o exemplo do maná, lembra? Essa história do maná está lá no livro de Êxodo, ok? Ali pelos capítulos 16, 17 de Êxodo, ok? Com Moisés. O povo de Israel que saiu lá da escravidão do Egito, eles têm todos aqueles milagres, as 10 pragas, eles atravessam o Mar Vermelho, começam a caminhar no deserto, aí Moisés vai subir ao monte Sinai,
para receber a lei do Senhor, para receber as 2 tábuas dos 10 mandamentos, tudo isso. Então, antes de subir ali para receber as 2 tábuas, o povo já começa, no comecinho da caminhada, o povo já começa a reclamar. Você nos trouxe, Moisés, você nos trouxe para esse deserto para nós morrermos, para nós ficarmos aqui, lá no Egito que era bom, porque lá nós tínhamos comida e não sei o que e tal. Começou a reclamar. O que Deus fez? Deus falou, eu vou mandar para vocês carne, mas eu vou mandar para vocês todos os dias, todas as manhãs, um elemento chamado maná. Um elemento, um tipo de comida que não existe, só existiu naquela época para aquele povo, algo mandado de Deus, que é a ideia do pão que desceu, o pão que vem de Deus. O maná era um tipo de comida que ele era multiuso, você podia fazer muitas e muitas coisas com ele, podia fazer bolo, podia fazer assado, podia fazer cozido, podia comer de todas as formas, então ele tinha uma variedade de possibilidades. Então todas as manhãs, quando os israelitas acordavam lá no deserto, lá no chão de todo aquele lugar, lá como se fosse o quintalzão, né? a campina assim, estava cheio do maná. Então cada família podia ir lá pegar o sustento para cada dia. Então todos os dias, 40 anos de história, Deus sustentou o povo no deserto com o maná. Por isso que ele cita, vossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. Só que ele vai falar, eles comeram todo esse tempo, só que por melhor que fosse o maná, por mais nutritivo que foi o maná, por mais que saciou a fome todos os dias por 40 anos, o povo morreu. Ninguém daquele povo está vivo até hoje. Mas ele fala assim, o pão, e agora ele vai falar, e ele apontando para ele mesmo, é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Em outras palavras, não morra. Então Jesus fala, o maná que os nossos pais, todo o povo de Israel comeu no deserto, sustentou o povo por 40 anos, mas um dia eles morreram. Mas eu sou o pão que se alguém comer de mim, vai viver eternamente. É o que ele vai dizer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Eternamente. Então Jesus declara quem ele é. Ele diz que ele é o enviado de Deus. E ele vai usar esse símbolo do pão, a exemplo do maná. Eu sou enviado de Deus para que todo que em crer em mim e comer de mim, nós vamos explicar já essa questão, e comer de mim será salvo, vai viver eternamente, não vai morrer, não vai perecer. Então Jesus declara aqui que ele é o Salvador. Ele declara aqui que é o Messias para aquele povo de judeus, para aquele povo de Israel, mas ele declara para mim e para você que ele é o Salvador. Meu irmão e minha irmã, eu e você, quando falamos de Jesus, temos que declarar isto, temos que afirmar isso, temos que confirmar isso. Quem é Jesus? O que ele é de fato? Ele é o Salvador. Ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você precisamos afirmar isso, nós precisamos declarar isso quando falamos de Jesus. Nós vamos pegar versículos sim, nós vamos ensinar histórias sim e devemos, mas nós devemos declarar. Não importa o quanto a pessoa está questionando, a forma que ela está questionando, não importa como ela está contrariando, não importa quem seja, declare para essa pessoa. Ensine a palavra de Deus para ela, mas vai indo, uma hora você vai falar assim, está vendo isso aqui? Jesus é o Salvador. Explique. Quando você se prontificar a ensinar a palavra de Deus para alguém que precisa conhecer Jesus, bole o seu plano de ação, o plano de ensino, mas você vai falar, vai chegar nesse momento, eu vou declarar com todas as letras quem é Jesus. Eu e você precisamos disso. Precisamos afirmar para todos quem é Jesus. Ele é o enviado de Deus. Ele veio do céu, sim. Foi concebido no ventre da Maria, por um ato milagroso através do Espírito Santo. A Maria, uma mulher virgem, tem que declarar. Mas ele nasceu como qualquer bebê, cresceu como qualquer ser humano, viveu entre nós como qualquer ser humano. Começou seu ministério aos 30 anos.
E aqui está nesse tempo de mais ou menos 3 anos e meio de ministério, antes de ir para a cruz. Está aqui essa história. Mas, mesmo sendo exatamente esse ser humano comum, como todo mundo está dizendo, como esses judeus estão olhando para ele e falando, mas você é uma pessoa comum. Sim, mas além disso, nós temos que olhar e ver esses escritos e afirmar, não, Jesus era um homem 100% homem, sim, ele era comum, era sim, mas ele é Deus. Ele é o Salvador, Deus o enviou para ser o Salvador. Nós precisamos declarar isso. Nós precisamos mostrar versículos, mostrar textos, mostrar histórias que afirmam, que declaram quem é Jesus. Textos como esse, por exemplo, que ele é sim o Salvador. Meu irmão e minha irmã, você acredita em Jesus como Salvador da sua vida? Então declare isso. Declare isso com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você faz, com tudo que você diz, com tudo que você pensa. Declare, mas declare isso com a palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus e anuncie essa verdade às pessoas. Pegue a palavra de Deus e declare quem é Jesus para todos que você conhece. Declare. Se você está aí, meu amado irmão, e duvidando, questionando Deus, brigando com Deus, tendo dias de só murmuração, olhe esse texto, relembre isso. Eu sou o pão da vida. Meu amado irmão, nada tem te faltado? Tem? Não, não tem. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Deus tem sido esse pão que veio do céu. Deus tem sido, sim, o pão vivo que desceu do céu. Jesus tem sido presente na minha vida e na sua. Então não podemos reclamar, não podemos murmurar, nós temos que nos alegrar diante de Deus. Em meio a essa situação, nós temos que lembrar essa verdade todos os dias. Ele é o meu Deus vivo, Ele é o meu Salvador, Ele é o Deus que desceu do céu se transformando no homem, Ele é o Deus que me salvou na cruz. Ele é o Deus que morreu na cruz. Se Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, você acha que Ele vai nos abandonar? Não. Porque Ele vai dizer no Evangelho de João também, só que um pouquinho mais para frente, capítulo 10, que todos aqueles que o Pai dá para Ele, todos aqueles que o Pai age, o Pai faz eles ouvirem, faz eles aprenderem de Jesus, que dá para Jesus, Ele diz que está na mão dEle e jamais será arrebatado. Então pense nisso hoje, eu e você, como salvos por Jesus Cristo, estamos na mão de Deus. Se estamos na mão de Deus e ninguém vai nos arrebatar, diz lá no Evangelho de João capítulo 10, ninguém vai nos arrebatar da mão dele, você acha que qualquer situação, por pior que seja que estamos vivendo, vai nos tirar da mão de Deus? Vai nos prejudicar? Não, Deus está conosco. Ninguém vai abrir a mão dele para tirar eu e você dela. Não, nada vai abrir. E se Ele está conosco, nós não vamos cair porque Ele está segurando. Nós não seremos atingidos porque Ele está com a mão fechada e nós estamos dentro, então Ele está nos protegendo. Vai atingir Deus, nesse sentido figurado de humano, vai atingir Deus, mas não nós, porque nós estamos seguros. Estamos na mão dEle, Ele vai nos alimentar, Ele vai nos suprir, Ele vai nos proteger, Ele vai nos sustentar. Nada pode nos atingir porque estamos na mão de Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Então pare de murmurar, pare de reclamar. Agora, se você está ouvindo essa mensagem, e lembre, Deus já está agindo na sua vida, ouça essa verdade, ouça isso. Eu sou o pão da vida, sim. Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador que desceu do céu. Deus enviou o seu Filho, como diz em João também, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus, seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, como diz o texto, mas tenha a vida eterna. Sabe por que Jesus veio do céu? Sabe por que Deus enviou Jesus para ser esse pão da vida? Porque Ele te ama. Ele te ama. Acredite, Jesus é o Salvador, sim. Jesus foi um homem, como você conhece da história e dos escritos, mas Ele é Deus, sim. Esses milagres aqui registrados para nós, eu só citei 2, são reais, são verdadeiros. Acredite. Mas também tem mais, quando falamos de Jesus, em quarto lugar, nós
teremos que anunciar o que ele fez. Versículos 52 e 59. A 59, acompanhe. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, meus amados, agora Jesus, ele fala que ele é o pão, lembra, ele declara isso afirmativamente, e aí os judeus continuam discutindo entre si. Eles não estão apontando, conversando direto com Jesus. É como se Jesus estivesse falando e eles, Jesus está falando aqui, e de repente eles viram e começam a falar, não, mas como assim? Não, como assim tem que comer a própria carne dele? Eles estão eles duvidam tanto de Jesus que eles estão ignorando Jesus. Literalmente, estão ignorando Jesus. E aí ele vai falar agora para as pessoas, e ele percebe, lógico, essa situação, ele fala assim: olha, vou falar uma coisa para vocês com muita verdade. Quando ele diz essa frase aqui, que ele diz duas vezes, em verdade vos digo, sabe o que ele quer dizer? Ele fala assim: amém, amém. É interessante na língua original. E amém, nós sabemos que assim seja, assim seja. É uma forma de enfatizar. Olha, o que eu vou dizer é muito verdade. Tanto que eu estou dizendo amém. Estou dizendo amém. Quando falamos amém, por exemplo, alguém faz uma oração, nós falamos amém. Quer dizer, estamos concordando que aquilo que foi dito é de Deus, é verdade e tudo isso. Então ele enfatiza amém, amém. Em verdade, em verdade. Quer dizer, o que eu vou falar é mais do que verdade. E eu vou resumir, porque ele repete várias vezes essa mesma ideia de comer a carne e beber o sangue. Ele está falando, em outras palavras, aquele que crê em mim. Quem acredita em mim, eu ressuscitarei no último dia. Quem acredita em mim não vai morrer. Quem acredita em mim, tudo isso. Ele vai repetindo isso. Então, Jesus, lógico que Jesus não está ensinando aqui para nós sermos canibais. Ele não estava ensinando aqui as pessoas a serem canibais. Quer dizer, matar ele ali e começar a cortar ele, comer a carne dele e beber o sangue dele. Não. Até porque, naquele contexto, para o judeu era completamente proibido pela lei do Antigo Testamento ser canibal, comer carne humana. Era proibido matar alguém. Era proibido comer a carne de alguém. E era proibido comer sangue de qualquer espécie, até dos animais. Não só do homem, como de qualquer animal. Então, lógico que Jesus não está ensinando canibalismo aqui. Mas o que ele fala choca a crença deles. O que ele fala vai de encontro o que eles aprenderam do Antigo Testamento. Mas Jesus faz isso para chamar a atenção deles. Você pode ver que eles estão meio que ignorando Jesus. Jesus fala e eles conversam entre eles. Eles não dialogam, não questionam diretamente Jesus. Eles ficam conversando entre eles, murmurando entre eles. Então por isso que ele tem que chocar, para eles parar para ouvir ele. Ele repete de novo pela quarta vez: eu sou o pão que desceu do céu. E novamente ele vai repetir: os seus pais comeram, mas morreram. Agora quem come de mim vive eternamente. Ele estava ensinando isso, o versículo último vai falar que era numa sinagoga. A sinagoga é aquele lugar onde os judeus se reuniam, os homens judeus principalmente, para aprender, para estudar o Antigo Testamento. Era o lugar próprio para falar a verdade de Deus para aquelas pessoas. Era o lugar próprio para parar para ouvir o Antigo Testamento. Por isso que ele cita Isaías 54, versículo 13. Porque as pessoas estavam ali para aprender da palavra de Deus. Exatamente para isso. Então ele está falando: olha, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que, no futuro próximo, eles tinham que olhar para Jesus e ver o que aconteceu com Jesus.
que Jesus foi pregado na cruz. Então a ideia de comer a carne aqui é acreditar que Jesus entregou o seu corpo na cruz para morrer pelos pecados. A ideia de comer é a ideia de aceitar esse ato divino, aceitar esse pão divino. Em outras palavras, aceitar esse homem, aceitar esse Deus que se transformou em homem. Aceitar que todo esse trabalho divino, todo esse plano divino, e levando Jesus até a cruz. Aceitar que Jesus morreu na cruz para pagar os pecados de todos. Tinha que acreditar nesta verdade. Isso era comer. A ideia de beber o sangue era acreditar que o sangue derramado na cruz, pelos cravos enfiados nas mãos, os cravos enfiados nos pés, pelo lado cortado, pelo sangue derramado, pela coroa de espinhos, todo esse sangue derramado é o sangue que purifica, que limpa, que lava de todo o pecado. Acreditar que o sangue derramado do Cordeiro, Jesus Cristo, purificaria de todo o pecado, perdoaria de todo o pecado. Acreditar em toda essa verdade. Então eles precisavam disto. É essa a ideia de comer o sangue, comer o pão, comer a carne e beber o sangue de Jesus, para acreditar em Jesus como Salvador. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu e você temos que acreditar nisto. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor com símbolos. Vamos pegar um pedaço de pão, que simboliza o corpo de Cristo entregue naquela cruz. Então, quando você estiver comendo esse pedaço de pão, lembre disto. Acredite que Jesus Cristo entregou o seu corpo na cruz para pagar todos os nossos pecados. Isto é comer a carne de Jesus. É acreditar nesta verdade e que hoje estamos fazendo como símbolo. Então, eu e você estamos fazendo como símbolo todo esse ritual. Todo esse memorial, melhor dizendo, esse memorial. Então quero que você se prepare agora, que você pegue o pedaço de pão aí na sua casa. Nós vamos cantar um cântico antes de comer, mas que você lembre disto, do que está fazendo agora. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Esse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores redimidos e perante seu Deus estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Então lembre disso.
Lá em Mateus capítulo 26, disse que Jesus se reúne com os seus discípulos. Ele, com todos ali sentados, ele pega um pedaço de pão, ele parte o pão e dá aos discípulos e diz: comei dele todos. Isto é o meu corpo dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Então eu quero convidar você que acredita sim que Jesus Cristo é o Salvador, que acredita sim que Jesus é o pão que desceu do céu, que acredita sim que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Se você acredita nessa verdade, então pegue esse pedaço de pão e coma o corpo, aquilo que representa o corpo de Cristo. Comamos. Jesus nesse texto também diz para nós bebermos o sangue dele. Lembra? Nós precisamos acreditar que o sangue derramado na cruz nos lavou de todo o pecado. Então eu quero que nós vamos cantar agora, antes de beber, o que representa o sangue de Cristo. Cantemos ao Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado que maravilha desse amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve, Então eu quero convidar você sim, que acredita que Jesus morreu na cruz para pagar seus pecados e que o sangue dele derramado naquela cruz lavou você de todos os pecados. Então se você acredita nessa verdade, beba. Porque ele diz lá em Mateus também, ele pegou o cálice, o agradeceu ao Senhor e deu aos discípulos e disse: bebei dele todos. Isto é o meu sangue derramado por vós, e derramado em favor de muitos, para a compra ou para a remissão dos pecados. Então se você acredita nessa verdade, beba o que representa o sangue de Cristo. Então é exatamente isso. A ceia do Senhor nos leva, ou deve nos levar a essa adoração. Deve nos levar a cumprir o que esse texto diz. Todo aquele que crê em mim comerá da minha carne, beberá do meu sangue e terá vida eterna. Então é você que celebramos, nós comemos o que representa o corpo de Cristo, que é um pedaço de pão, e você bebemos o suco que representa o sangue de Cristo. Então se você acredita e eu acredito, se nós acreditamos, nós devemos ser gratos a Deus, porque Jesus já pagou todos os nossos pecados. Nós devemos ser gratos a Deus e louvar ao Senhor com a ceia do Senhor, louvar ao Senhor por esse momento. Então eu vou fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, porque não importa o que aconteça, se nós morrermos em Cristo, se nós acreditamos em Cristo, não importa o que aconteça, até podemos ir para a morte, independente do que aconteça, podemos morrer, mas o texto diz que nós viveremos eternamente para a honra e glória do Senhor. Não importa o que aconteça, nós podemos pegar qualquer doença, qualquer enfermidade, podemos passar por qualquer situação, mas assim que morrermos, estaremos com Deus, na presença do Senhor eternamente, porque Ele diz aqui, Ele afirma: quem crê em mim não morrerá, viverá eternamente, terá vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Nós vamos morrer, a nossa alma, nosso espírito vai para a presença do Senhor, mas um dia Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, e nesse momento os nossos corpos serão ressuscitados, e se juntará novamente
com a nossa alma, e aí nós seremos novamente agora, sem a presença do pecado, viveremos eternamente para Deus ressuscitados. Então nós precisamos agradecer ao Senhor por causa disso. Vamos adorar ao Senhor. Meu amado Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse texto que afirma, que declara, que anuncia quem é Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo, sim, é o pão da vida que desceu do céu. Então o Senhor mandou Jesus Cristo para nos dar vida, para nos alimentar e dar vida. E como que Ele vai nos alimentar? Como Ele vai nos dar vida com esse alimento? Quando nós acreditarmos que Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Quando nós acreditarmos que o sangue dEle foi derramado para nos lavar de todos os pecados. E nós que já acreditamos nessa verdade, nós te louvamos, meu Deus. Nós te agradecemos porque nós acreditamos nisso. Nós podemos pegar esse pedaço de pão, nós podemos pegar esse suco e beber, e nós podemos relembrar, essa é a ideia do memorial. Nós estamos relembrando o que Jesus fez por nós. Então, se nós podemos praticar isso, é porque nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador. Louvado seja o teu nome. Nós acreditamos que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus sobre toda a terra, meu Senhor Jesus. Então não importa o que esteja acontecendo, nós vamos continuar descansando no Senhor. Nós vamos continuar confiando no Senhor, que o Senhor faz milagres, sim. Que o Senhor faz milagres acontecerem, meu Deus. Que nada está fora do teu controle. Então nós te louvamos por essas verdades, meu Pai. Nós te agradecemos e nós vamos descansar no Senhor. Nós não vamos mais murmurar. Nós não vamos mais reclamar. Nós não vamos mais ficar desanimados, não. Porque todas as manhãs nós vamos relembrar quem é o Senhor. O Senhor que ama tanto nós, que nos ama tanto, mas tanto, tanto, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós. E isso vai revigorar as nossas forças todas as manhãs. Isso vai nos alimentar todas as manhãs, porque nós temos vida. Nós temos vida espiritual. E não importa o que aconteça conosco. Não importa, Senhor. Mesmo que venhamos a morrer, nós viveremos eternamente na Tua promessa. E no último dia seremos ressuscitados pelo Senhor. Esta é a nossa confiança, que nós somos salvos por Jesus Cristo. Então louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo, por mais um dia que celebramos, por mais um dia que adoramos ao Senhor com a ceia que o Senhor deixou para nós, por essa instituição. Mas, meu Deus, tem pessoas aí que, porventura, estão ouvindo essa mensagem e não podem participar de comer o pedaço de pão que representa o teu corpo, não pode pegar o suco e o que representa o teu sangue, porque estão duvidosos, estão murmurando, não estão acreditando no Senhor. Então, meu Deus, abre o entendimento dessas pessoas agora em nome de Jesus. Mostre para elas quem é o Senhor. Mostre para elas que o Senhor é o pão da vida, sim. Mostre para elas que elas só terão vida quando elas acreditarem que o Senhor é o Salvador Jesus Cristo. Mostre para elas, esclarece, abre o entendimento, age, meu Deus, faz elas ouvirem a Tua verdade, faz elas entenderem a Tua verdade agora, em nome de Jesus. Abre o entendimento dela, arranca o tampão dos ouvidos, arranca a cegueira espiritual, abre a mente cauterizada, quebra a dureza do coração e faça ela entender que Jesus Cristo é o Salvador agora, em nome de Jesus. A todos que estão ouvindo esta mensagem, a todos que estão vendo essa mensagem, que eles entendam que Jesus é o Salvador. Que eles possam acreditar e logo eles possam participar da ceia, possam pegar isso que simboliza só o corpo de Jesus e falar assim: eu acredito em Jesus, que Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados. Pegar o cálice e falar assim: eu acredito que Jesus derramou o sangue para me purificar, me lavar de todo pecado. Para logo mais ele falar: eu acredito que quando eu morrer eu viverei eternamente com Deus. Eu acredito que nos últimos dias Jesus vai me ressuscitar dentre os mortos. Então que ele acredite nessa verdade em nome de Jesus. Mas pega a tua igreja, Jesus. Pega o teu povo, todos nós que acreditamos no Senhor, e nos leva, nos ensina, nos capacita para falar essa verdade, para declarar essa verdade a todas as pessoas. Pai, mais do que nunca podemos ver claramente que o Brasil precisa conhecer Jesus Cristo. De todos, a começar pelo presidente, a toda a nação, eles precisam conhecer quem é Jesus Cristo. Eles precisam aprender quem é o Salvador.
E eles precisam, toda a nação, junto eu e os irmãos e todos nós, toda essa nação. E eu vou alongar, não só nessa nação, mas toda essa humanidade da terra precisa descansar e acreditar que Jesus é o pão da vida. Tem tantas e tantas pessoas, meu Deus, desesperadas. Tantas e tantas pessoas nos hospitais agora, com talvez seus parentes, seus amigos entubados, sem ter esperança do que acontecerá, se sairá com vida ou não, meu Deus. Mas, Pai, mostra a esperança que há no Senhor Jesus Cristo. Mostra que se porventura a vida dessa pessoa se findar, que ela terá a esperança de, se ela acreditou em Jesus, de ir viver com Jesus. Meu Deus, levanta a tua igreja, todos nós, a tua igreja no Brasil, a tua igreja no mundo todo, para anunciar, para declarar quem é Jesus Cristo. Nós vamos continuar intercedendo sim, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é Deus de misericórdia, e só o Senhor, como o Senhor enviou Jesus para ser o pão da vida, só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode acabar com a pandemia, só o Senhor pode acabar com esse vírus, só o Senhor pode providenciar a vacina, pode providenciar a cura, só o Senhor pode fazer ser criado em nossos corpos os anticorpos necessários, sim, só o Senhor. Então age com milagres, age com providência, age, meu Deus, em nome de Jesus, no nosso mundo inteiro, a começar de nós aqui em São Paulo, para todos os estados, para todo o Brasil, para todos os países do mundo, age. Mas, Senhor, mas as pessoas precisam, além disso, além de cura, além de uma solução dos problemas, elas precisam da solução do maior problema de todos, a salvação em Jesus Cristo. É isso que todos precisam no final das contas. Porque se todos acreditarem no Senhor, todos vão descansar no Teu poder. E independente do que aconteça, meu Deus, elas vão continuar Te glorificando e não vão murmurar. Meu Pai, a nossa vida aqui é tão curta, a nossa vida aqui é tão breve. Sim, meu Deus, sim. Mas tem uma vida eterna do outro lado. Então, por mais que possamos ter saúde, louvado seja o Teu nome por todos nós que temos saúde, nós precisamos partir desse mundo independente do tempo que teremos. E do outro lado, ir para o lugar certo. Então, meu Deus, se tem alguém ouvindo aqui essa mensagem e ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador, fala para ela agora claramente, meu Deus, abre o entendimento dela em nome de Jesus, que ela precisa resolver isto. Ela pode estar com saúde agora sim, ou pode de repente estar enferma agora também, Senhor, mas ela precisa resolver. Porque se ela estiver com saúde, um dia ela morrerá. É inevitável para todos nós. E se ela está enferma, a possibilidade de morrer também é real. Então no final, todos nós vamos morrer uma hora. E quando morrermos, Senhor, para nós, onde iremos? Então mostra para as pessoas, como o texto diz, que quem acreditar em Jesus terá a vida eterna. Esta é a solução pós-vida. Essa é a solução depois que morrermos. Ou pós-morte. Então, meu Deus, que todos nós possamos anunciar, mas quem está ouvindo essa mensagem acredite em Jesus, para que quando morrer, tenha a vida eterna, pelo mérito, porque Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados, todos os nossos pecados, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue. Meu Deus, abençoe a nossa semana. Obrigado por mais esse dia que nós podemos, nos nossos lares, celebrar a ceia do Senhor. Mas ser conosco nessa semana. Abençoe a nossa semana. A nossa semana só está iniciando. Ainda temos o culto da noite deste domingo. Mas ainda teremos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Meu Deus, haja com milagres. Nós pedimos essas tuas bênçãos. Haja com milagres, Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Deus abençoe, amados, e uma excelente semana, e um excelente domingo e semana com as bênçãos do Senhor. Amém. Amados do Senhor, como é bom adorar a Deus, não é? Cantar ao Senhor com esses cânticos. Mas nós não podemos desistir, não podemos desanimar.
Tem sido difícil, mas cremos que será temporariamente essa situação de cultuarmos todos os domingos nas nossas casas. Então quero te motivar a continuar orando ao Senhor, clamando a Deus pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa igreja, por todos nós, orando e intercedendo uns pelos outros. E claro, orando também pelo mundo todo, para que Deus acabe em nome de Jesus com essa pandemia. Eu te aconselho a continuar desta forma. Não desista, não desanime. Vamos lá, para frente, corajosos. E claro, eu também quero te motivar a continuar com a sua adoração nas finanças. Vai aparecer para você o número e conta aqui do banco, número e conta, agência, tudo certinho, para você continuar adorando a Deus também com seus dízimos e ofertas, ok? Então, continuemos a adorar ao Senhor. Vamos adorar o nosso Deus com a música Oração. Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Oh, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar.